Você segue mesmo a verdade? O tema de hoje é uma pergunta. E essa pergunta é voltada principalmente para os irmãos que já estão em graça. Nosso versículo inicial se encontra em Efésios, capítulo 4, verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Glória a Deus. Igreja preciosa do Senhor, povo abençoado, mais que vencedores em Cristo, escolhidos por Deus para serem seus filhos desde antes da fundação do mundo, abençoados com toda a sorte de bênçãos. Meus amados irmãos, essa pergunta eu faço hoje, especialmente para você, irmão, que já vive o Evangelho da Graça, né? Que já conhece, que já caminha nesta verdade. Geralmente, claro, as mensagens e os estudos que fazemos aqui, eles têm o intuito de abrir o entendimento dos irmãos que ainda não estão em graça, né? Ou seja, a gente traz a palavra aqui, claro, para você que já está em graça, se preparar ainda mais nessa palavra, mas também para aquele irmão ou irmã que está chegando agora, né? Que está começando, está tateando ainda, tentando entender, está vindo do sistema religioso com muitas confusões na mente, né? Então, o nosso intuito muito é esse, né? Fazer as pessoas conhecerem realmente o Evangelho da Graça através dos nossos estudos. Mas hoje eu estou trazendo um tema, uma pergunta, né? Muito voltada para quem está em graça. Amado, você realmente segue a verdade? Irmão Cristiano, por que você está perguntando isso? Meus amados, olha, nos últimos tempos, especialmente, nós temos visto surgir muitas graças por aí. E é bom que surjam pessoas falando da graça, ministérios, etc. É excelente, claro que é bom. Só que nós temos que ter muito cuidado com o que vem misturado. Então, nos últimos tempos, amados, eu tenho recebido assim, mensagens de muitos irmãos bastante confusos, né? Porque têm visto coisas na internet e muitas pessoas têm distorcido a graça, muitas pessoas têm usado até o ano 70 como uma desculpa para tudo, né? Então, hoje em dia, a gente ouve muito, por exemplo, que não existe mais graça. Olha só, gente, que absurdo. Pelo amor de Deus, gente. Para pensar nisso. Tem gente pregando que não existe mais graça, a graça acabou no ano 70. Tem gente dizendo que não existe mais Jesus. Ah, não, Jesus, não existe, agora é o Pai, só o Pai, não existe Jesus. Amados, não existe graça, não existe Jesus, sabe, não existe mais compromisso com o Evangelho. Não, o Evangelho acabou. Eu já ouvi isso, não, o Evangelho foi até ali e tal. Tudo agora é o ano 70, acabou tudo, não tem mais nada. Nós sabemos que isso não é verdade, isso não é a realidade. Mas muitos irmãos têm entrado nesse meio. É quase que um... Eu não saberia como qualificar bem, mas é quase que um ateísmo da graça. Porque não existe Jesus, não existe mais evangelho, não existe mais pregação, não existe mais nada. Então, eu vejo isso como uma desculpa, né, porque as pessoas precisam ter dentro de si para elas praticarem o que elas quiserem e dizerem que está tudo bem, porque Jesus já voltou, né? Está tudo consumado, não tem mais que seguir o evangelho já acabou, acabou a graça, acabou tudo. E tem muita gente seguindo isso. Isso, como eu falei, já tem um tempo que eu venho recebendo mensagens assim, né? Pessoas preocupadas, pessoas confusas, irmão Cristiano, não estou entendendo isso, tal. Então, a minha preocupação é com você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, vocês que acompanham o nosso trabalho aqui em graça, né? Vocês que têm crescido em graça conosco, eu sinto essa responsabilidade de alertar a sua vida. Tá? Por isso que eu estou trazendo esse estudo de hoje, né, com essa pergunta. Você segue mesmo a verdade? Você que está em graça, você tem consciência disso? Ou você está caminhando por esse ateísmo da graça? Eu estou taxando assim, porque na verdade eu não sei nem como qualificar esse tipo de mensagem, né? Mas é quase um ateísmo da graça,
sei lá, é um nível assim de libertinagem, entende, abençoados? Porque, veja, amado, olha só, o Evangelho da Graça, ele traz uma visão de liberdade, né? Isso é óbvio. Essa visão de liberdade, ela pode ser confundida, e ela é confundida por muitas pessoas como libertinagem. Muitos irmãos vão para esse lado, porque a carne fala mais alto. Por incrível que pareça. Ah, irmão Cristiano, como assim a pessoa ouve a graça e deixa a carne falar? Sim, gente, isso acontece muito. E agora com essas ideias novas que estão vindo aí, que não existe mais evangelho, não precisa... nada na Bíblia... E outra coisa que eu já ouvi, nada na Bíblia serve para nós mais. Gente, vamos lá. Você é cristão, é filho de Deus, escolhido antes da fundação do mundo. Você tem uma fé. A sua fé está baseada na palavra. Aí vem alguém e diz que não existe mais... Aliás, tudo que está na Bíblia não serve mais. Pelo amor de Deus, gente, é cada coisa que nós estamos ouvindo por aí. Então, existe essa tendência de algumas pessoas, sabe, de pegar esse entendimento da graça e, em vez de usá-lo, né, de maneira espiritual, de maneira, né, a ser direcionado pelo Espírito de Deus a fazer o que é bom, a praticar as boas obras que Deus predestinou para nós, as pessoas levam para o outro lado. Então, eu, no meu cuidado que eu tenho aqui, para com vocês que acompanham o nosso trabalho, eu quero que você se atente a isso, amado, e rechace. Convido vocês a rechaçarem toda e qualquer doutrina que diga que não existe graça, não existe mais Jesus, não existe mais palavra. Cuidado com isso. Agora é libertinagem, eu posso viver da maneira que eu quiser. Tem muita gente pregando isso aí. Amado, olha só, vamos ver o que é seguir a verdade. Seguir a verdade, veja, nós que estamos em graça, sabemos que seguir a verdade é seguir o Evangelho da Graça, é seguir as revelações da palavra, você anda pela palavra, você é guiado pela palavra, né? Muito bem. Só que tem gente que, como eu disse, leva para o outro lado. E diz que está na verdade, e quer levar as pessoas a seguirem esse caminho. Só que, amado, vamos ver o que é seguir a verdade aqui biblicamente. Sabe? É importante a gente estar atento a isso. Você que está em graça, você já conhece coisa e tal, mas de repente você já está há algum tempo em graça e quer alguma novidade. Gente, olha só, a novidade, ela é bem-vinda. Toda novidade, revelação, né? Quando algo novo nos é revelado, é bem-vindo, mas desde que esteja alinhado à palavra. Então, de repente, você está querendo uma novidade, você ouve o galo cantar por aí, sabe? Ah, não existe mais graça, não existe mais Jesus, não existe mais Bíblia. Não... Vamos lá. Seguir a verdade, antes de tudo, é ter um objetivo. Quando Deus te revelou a palavra, Ele não te revelou à toa. Ele não abriu o seu entendimento para a graça, por abrir, por acaso. Não, Ele tinha um propósito na tua vida. Observe bem, vamos ver o contexto, né? Nós iniciamos com 4:15, né, amor? Isso, Efésios 4:15. Vamos ver o contexto. Efésios 4:13 e 14. Olha só, aqui no contexto, o Paulo fala que o Senhor deu dons aos homens, né? Para a edificação da igreja, etc. Aí ele fala, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. 14. Veja só, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, né? Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Amado, vamos lá. Há um chamado a nós alcançarmos a unidade da fé, a todos nós crescermos e amadurecermos juntos. É o que nós buscamos fazer aqui em nosso trabalho ministerial. E como está escrito aqui, o propósito é que não sejamos como crianças. Nós, em graça, realmente não somos como crianças. Não podemos, amados, ser levados por ventos de doutrina.
Quantos irmãos que estão em graça, ou estavam pelo menos, há tempos atrás, que hoje estão absolutamente confusos, porque estão nos ventos de doutrina. Olha, amado, o sistema religioso é vento de doutrina, vocês sabem disso. Qualquer pessoa que está dentro de uma denominação religiosa, uma placa denominacional, seja ela qual for, seja qual for o segmento, ela está em um vento de doutrina. Recentemente nós estudamos sobre isso. Se eu não me engano, no estudo retrasado, nós falamos sobre os ventos de doutrina. Então, qualquer pessoa no sistema, ela está no vento de doutrina. Só que uma pessoa em graça, por de repente estar aí querendo novidade, como eu disse entre aspas, né? Quer muita novidade, quer não sei o quê, de repente está há muito tempo em graça, eu queria alguma coisa nova. Só que essa coisa nova não está na palavra. É um pensamento humano. Só que a pessoa vai e entra. Não existe mais Jesus, Jesus acabou. Não existe mais graça, não existe mais evangelho, não existe mais aliança. Até isso eu já ouvi. A aliança da graça acabou ali e tal. Tudo, agora o ano 70 é desculpa para tudo. E muita gente está entrando nisso. Ou seja, está entrando em vento de doutrina, em coisa que não faz nenhum sentido. Mas a pessoa está caminhando nisso. Só que, amado, seguir a verdade é ter um objetivo, é você crescer, como nós vimos aqui, né? E nos afastar do vento de doutrina. Esse é o principal objetivo. Esse é um dos pontos principais. Segundo, seguir a verdade é crescer para que nós exerçamos a nossa função como membros do corpo de Cristo. Então, veja, Deus, ao te revelar a palavra, Ele te deu um propósito na tua vida. Entendeu? Ele deu um propósito, até que você cresça, você alcance a maturidade. Percebeu? O propósito é esse, nós lemos agora há pouco, né? Que nós possamos alcançar a plenitude de Cristo em termos de conhecimento, para que não sejamos como crianças. Você que tem graça, amado, não pode cair nessa armadilha. Tudo bem que você não vai mais voltar para o sistema religioso, claro que não, mas por outro lado você pode cair numa graça, sabe? Numa graça aí que está abolindo tudo. Acabou Bíblia, acabou revelação, acabou estudo, acabou graça, acabou Jesus. Quantas pessoas estão nos escrevendo com isso? Meu coração vinha já há um tempo preocupado com isso. Você que está em graça, atente-se para isso, amado. Fique firme. O seu pensamento tem que ser de crescer no conhecimento da palavra e exercer a função que Deus te deu. O Senhor nos deu uma função, como igreja que somos. Existem funções específicas, existe uma função geral como igreja, né? E existe os chamados específicos. O Senhor nos deu. É a verdadeira obra do Senhor. Vou pedir minha esposa para anotar ali para mim. Eu vou deixar na descrição do vídeo, na gravação do estudo, o link sobre a verdadeira obra de Deus, para você saber que há um chamado para a tua vida, de fato. Entende? Não é para você abrir mão do Evangelho. Porque anos 70 Jesus voltou, acabou o Evangelho, acabou a graça. Calma, gente, com isso aí. Cuidado com isso aí. Então, seguir a verdade você tem um objetivo. Como nós vimos, né? Alcançar a unidade da fé, alcançar o pleno conhecimento. Veja só, é um objetivo grande, né? Então, nós temos esse propósito, para que não sejamos crianças. Seguir a verdade é crescer, então, para a gente poder exercer as nossas funções como membro do corpo de Cristo que nós somos. No contexto ainda, Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, olha só, cresçamos em tudo naquele que a cabeça é Cristo. 16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Percebe? Quando o Senhor nos revela a palavra, Ele nos revela uma função. Ele nos revela um objetivo. A palavra diz que nós pertencemos ao outro, né? Ao Cristo ressuscitado, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês, para que vocês deem frutos, né? Então, o objetivo é sempre dar fruto. Eu pergunto para você, amado irmão em graça, assim, eu não quero, irmão Cristiano, está meio legalista. Não é legalista não, irmão. Eu quero que você coloque a sua mente em função do chamado que você tem.
Eu pergunto para você, amado irmão, amada irmã, você tem cumprido a função que Deus te chamou para cumprir? Cuidado com essas graças, sabe, com essas novidades, coisas fora da Bíblia. A sua vida pode degringolar, meu irmão. Eu tenho muito cuidado com a tua vida. Sabe, eu quero muito que você esteja caminhando firme em graça na palavra. O que está fora da palavra tem que ser rechaçado. Entende? Então, nós temos que seguir a verdade em amor, crescendo em tudo. E para cumprir nossa função, para exercer o nosso chamado. Sabe? Porque, veja, seguir a verdade é você abrir mão das coisas ruins do mundo. Em certos momentos é necessário, nós que falamos da graça, nós chamarmos a atenção para isso. Sabe? Porque as pessoas, como eu falei no início, né? As pessoas, algumas têm a tendência de levar para o lado errado, e existe a possibilidade até de pessoas que já estão um tempo em graça também começarem a relaxar. Mas não, seguir a verdade é um propósito. Você tem um propósito, você tem um chamado, você tem uma função. Sabe? E seguir a verdade implica necessariamente em abandonar certas práticas. Então, amado, o Espírito Santo está falando no teu coração hoje. Se existem certas práticas negativas na tua vida que precisam ser abandonadas, não é questão de salvação, de perder a salvação. A gente não prega isso aqui, não existe perder a salvação. É uma questão de chamado, é uma questão de você exercer o que você foi chamado para exercer. Porque o Senhor preparou as boas obras para os filhos dele. Nós não podemos ter participação com as trevas. Nós somos filhos da luz, percebem isso? Só que algumas graças que têm sido pregadas aí têm levado irmãos a terem essas condutas. Já que acabou tudo, não tem mais evangelho, não tem mais nada, então agora eu vivo como eu quiser. Claro que você vive como você quer, mas será que isso é uma atitude de filho de Deus de verdade? Cuidado, amado, com isso aí. Porque o Filho de Deus não perde salvação, mas existe galardão, existe recompensas, né? Existe coisas que você planta e você colhe nesta vida, e tudo isso tem que ter muito cuidado. Porque esse tipo de graça que é pregado por aí leva as pessoas mesmo a desistirem do zelo, né? O apóstolo Paulo ele fala aos romanos, olha, não abandone o seu zelo. Nós estamos em graça e temos que ter um zelo pelo Evangelho. Observe só no contexto. Observe que eu estou lendo todo o contexto de Efésios 4. Vamos ler do 17 ao 19 agora, olha só. Paulo está falando sobre seguir a verdade em amor, né, tudo mais. Aí ele diz, assim eu lhes digo, no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. No caso está falando dos gentios que estavam fora da igreja, né? Tem algumas versões aparecem pagãos, outras versões aparecem os outros gentios, os demais gentios, ou seja, aqueles que estavam fora do convívio da igreja, né? Que vivem na futilidade dos seus pensamentos. 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de seus corações. Olha só, 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Meus amados irmãos, estão percebendo o que Paulo está falando aqui? Ele falou, gente, olha, nós temos um chamado a seguir a verdade em amor. Mas tudo isso tem um objetivo. O objetivo é alcançar a maturidade. O objetivo é exercer a nossa função como igreja. O objetivo é fugir dessas obras de impureza. Vocês estão percebendo? Esse é o chamado. Você que está em graça, você está seguindo mesmo a verdade? Cuidado, amado. Cuidado com a graça que você ouve por aí. Cuidado com a sua vida, cuidado com o que você escuta. Procure filtrar, ver se está ligado à palavra. Entende? Porque olha só, vamos continuar. Efésios 4, 20 e 21. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Ou seja, não foi em impureza, depravação, libertinagem. De fato,
Vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então Paulo está falando, olha, cuidado, porque vocês não foram ensinados dessa maneira torpe. Então você que está em graça, amado, você não foi ensinado de maneira torpe, com ensinamentos torpes. Muito pelo contrário. O Senhor te revelou a palavra viva. Então tenha cuidado com a tua vida. Sabe, amado, tenha cuidado com o que você ouve. Tenha cuidado com essa história de que anos 70 acabou tudo e agora, sabe, enfim, uma bagunça total. Cuidado com isso. É cada absurdo que eu tenho ouvido. Amados, eu convido vocês a ficarem na palavra. Fiquem na palavra. Aqui nós buscamos ficar sempre na palavra. A nossa referência é o que está escrito. Não o que alguém pensou, o que alguém delirou. É o que está escrito. Então eu te convido a ter esse cuidado com a sua própria vida. Você segue mesmo a verdade? Você viu que seguir a verdade implica em muitas coisas. Muitas coisas. Eu quero encerrar com Efésios 5, versículos do 8 ao 10. Olha só o que diz. Final do versículo 8 até o 10. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Esse é o conselho bíblico para a tua vida. Você que está em graça, assuma isso aqui em nome de Jesus. Mas eu já assumi, irmão Cristiano. Então, glória a Deus, amado. Parabéns. Irmão Cristiano, eu rechaço tudo que está fora da palavra. Glória a Deus. Rechace, amado. Não aceite na sua vida, sabe, pensamentos libertinos. Não aceite na sua vida que Jesus acabou, que a graça acabou, que a nova aliança acabou. Gente, rechace isso da sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. A aliança da graça é eterna. E o nosso chamado como igreja é eterno. Fazermos boas obras, realizarmos aquilo que Deus nos chamou. Sabe? Muito cuidado, porque Deus tem um chamado grande, Deus tem um grande galardão para você. Mas se você começar a caminhar em caminhos errôneos, caminhos dessas graças, entre aspas, aí, você pode ter a sua vida degringolada totalmente, né, por sementes ruins plantadas, ter o seu galardão afetado, sabe, e não cumprir aquilo que Deus determinou para você. Então, eu convido você a estar atento a isso, em nome do Senhor Jesus, e ficar sempre, observe bem isso, sempre na palavra, sempre. Qualquer dúvida, vê se está escrito. Está escrito, eu creio. Não está escrito, eu estou fora. Pense sempre nisso, em nome do Senhor Jesus.